Jeová, quero fazer maravilhas. Eis que eu estou no meio de vós, quero fazer maravilhas. Santificai-vos, purificai-vos, quero fazer maravilhas. No meio de vós, quero fazer maravilhas. Sou o Senhor, o Deus Jeová, quero fazer maravilhas. Sem duvidar, chegue no altar, quero fazer maravilhas. Enviarei brasas do altar para te purificar. No meio de vós, quero fazer maravilhas. Enviarei brasas do altar para te purificar. No meio de vós, quero fazer maravilhas. Santificai-vos, purificai-vos, quero fazer maravilhas. No meio de vós, quero fazer maravilhas. No meio de vós, quero fazer maravilhas. Dentro de 5 segundos, um programa que poderá mudar a sua vida. Restauração. E a graça e a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo venha adentrar em vossos lares. Chegando em nome de Jesus o programa Restauração da nossa igreja, sua igreja Pentecostal Assembleia de Deus, Ministério Restauração. Hoje é dia 21, terça-feira. 21, isso mesmo, mês de março, findando aí o mês de março. Estamos aqui em nome de Jesus, na presidência pastor Humberto Schmidt Vieira. Satisfação, alegria poder retornar aqui em nossas programações. Eu me sinto muito grato a Deus, feliz mesmo, do fundo do coração, de poder estar juntamente convosco. Estranho, porque a irmã Tainê não está aí, hein? Tá o Christian, passa o senhor, irmão Christian. Tá com o microfone, traz esse homem aí? Não, nem cadê ele? Paz. Tá sem microfone? Tá arrumando o microfone. Muito bem, olha, irmã, só Jesus, né? Mas Paz eu... do Senhor, pastor. Ô, irmão, eu tô aprendendo a mais esse homem aí, porque não é fácil. E aí, irmão Christian? Cadê a irmã Tainê? Então, por quê? Tá quase chegando já, pessoal. Ah, não acredito. Muito bem. Quase chegando. Conosco... Rosângela? Rosângela Knebel. Conosco a irmã Rosângela, de um sobrenome aqui que eu não entendi direito, mas parece que é Knebel, né? Knebel. Knebel. Ela é de um cérebro privilegiado, porque ela passou na URGS, rapaz. Olha aí. Não é tão difícil. Não é tão difícil, né? Ó, Christian. Passou na URGS, formado em educação física, depois ela vai falar da pós-graduação, casado com um grande homem, um dos maiores homens do Ministério da Restauração que nós temos aqui, né? Os mais altos. Ela mostrou a foto, eu me sinto ali, eu me sinto literalmente pequeno diante dele. Tem 1,90 m? 1,90 m. 1,90 m. Por favor, não pergunte a minha altura aqui, né? Porque é quase isso aí, quase. Muito bem. Glória a Deus. A irmã Rosângela? Isso. Rosângela. Eu ouço muito falar na irmã Rosângela, muitas pessoas falam. Eu tinha curiosidade de um dia poder conversar. Quando a irmã Franciele, que faz os agendamentos aqui, né? Falou para mim hoje, que eu estive ali na Heróis da Fé,
dando uma pequena oferta. Aí, me senti alegre até em poder fazer isso. Aí eu falei, e aí, irmã Franciele, quem é que vai estar conosco hoje? Daí ela falou, irmã Rosângela. Eu pensei que ia ser em vídeo. Sim. Quando eu cheguei aqui, eu cheguei brincando com o irmão Christian, né? Aí tava a irmã, fiquei até meio envergonhado. Capaz. Eu falando do peso do que. Quer dizer, pô, Christian, não era isso que eu queria Ele dizer, já né? até saiu, Foi né? embora. Já saiu. Mas vamos continuar falando em peso, então. Quem é que tá ali? A irmã Tainê. Vamos continuar no mesmo tempo. Paz, senhor, Manteiné. Paz, Senhor. Nós estamos Pastor num tema Paulo. muito bom que eu tava falando do Christian. Vamos continuar nesse tema aí, não? Paz, senhor, tudo bem? Tudo bem, pastor, E graças aí, a Deus. tá séria, por quê? Eu acabei de chegar, pastor, tô É, apavorada. né? 3 Não- minutos de atraso, tá? Que bárbaro, Em ao todos vivo. os lugares existem pelo menos uma, como é que se diz? Ao vivo. Como é que se diz, irmã Rosângela? Uma Uma câmera, tolerância, Tolerância. tolerância. Não, aqui não tem. Não tem É ao tolerância. vivo, Aqui né? A tolerância é zero, né? Mas tudo Tolerância zero. Olha quem tá conosco aqui. bem. Eu vi, pastor, quero dizer que estávamos com saudades dos programas Obrigado, com o irmã. senhor. Obrigado. Olha Eu quem é tive que que tá tirar a aqui. tela só um pouquinho, pastor, porque eu vou ter que regular algo aqui rapidinho. Pois é, eu pedi pro Christian arrumar aí. Tá, não tá bem a tela? Não, já tá ficando bom aqui, é. Ah, beleza. Muito Tá bem. ótimo. A irmã Rosângela, formada em Educação Física. Que ano foi, lembra, irmã Rosângela? Olha, pastor, vamos fazer uma conta. Eu tô com Vamos lá. 50, eu tinha... Olha aí, coisa linda, irmã, tinha viu? Ó, 21. não tem vergonha de dizer idade. Vocês aí, ó. Eu tinha 21. Então faz Eu tenho 38, pastor, eu não tenho 29 vergonha. anos que eu me formei. É isso? É. E pra entrar na URGS, como é que foi? É difícil? Olha, pastor, até que... Passou na primeira. Como eu estava no segundo grau muito forte, Num assim, pique. e estava no pique, como se diz. Ah, aí que tá. Aí eu passei com facilidade. Hoje talvez não teria, porque a gente Foi a já não... primeira opção, Educação Física? Foi. Pô, aqui. Foi. Sabe que na minha vida, deixa eu falar um pouco de mim aqui, irmã. Eu tive uma época, muitos anos atrás, eu tinha fixo no meu coração, eu vou fazer Educação Física. Aí depois queria fazer História. Até acabei fazendo enfermagem, olha só, A né? educação física é maravilhoso Bom, para a né? gente conhecer o corpo Poxa, e poder é. trabalhar o nosso corpo, poder trabalhar as articulações, fortalecer. Isso me ajuda, né? Ajuda a minha família e eu tenho, através da profissão, a oportunidade que hoje eu sei que é vinda de Deus, de ajudar pessoas. Com né? certeza, é. Ajudar Não, pessoas em E estuda a fundo anatomia. anatomia. Né? Eu amo Ah, anatomia. Anatomia era Ah, a coisa que eu mais ia bem. Porque daí quando tu gosta, né? Tu tem Fisiologia facilidade. também. Tem a anatomia, fisiologia do exercício. Então tu aprofunda, né? Na parte tem também biomecânica, que é a parte que tu vê as alavancas para trabalhar com pesos, né? Então, tem bastante coisas que as pessoas não sabem, mas que a educação Com certeza, física não, e é engloba. importante. A senhora sabe assim, irmã, eu vou dizer uma coisa assim, ó. O que seria o ideal pra mim, pra minha vida, assim, ó. Eu comecei, já mudei muita coisa, né? Alguns hábitos alimentares, que é importantíssimo. A tua idade vai aumentando, tem que mudar, não tem? Tem que mudar os teus hábitos, né? E assim, tu tem que fazer exercício, eu sei. Eu, assim, ó, não é que eu quero ficar como é que eu vou dizer assim, com aqueles corpo desenhado, não. Sim. Por favor, isso aí não é pra mim É isso aí. saúde. Mas agora, assim, ó, tirar uma barriguinha, isso aí é uma Isso coisa é bom. importante. Isso é bom. Então, assim, eu não queria, assim, ficar lá fortão. Sim. Não, eu não quero isso aí com os bração, não. Isso aí Sim. pra mim, eu acho até, em certo, não vou dizer que é ridículo, mas daí a pessoa já entra pra um lado de vaidade, na minha Isso. maneira de ver. Imagina, a minha idade aí, com 30 e mais alguma coisa, né, irmã Tainê? Com a minha idade. Não, 30 imagina. vezes 2, né, pastor? Mais alguma coisinha, né? Aí imagina, eu querer fazer exercício pra ficar com a caixa. Eu acho que isso aí já fica meio ridículo até. Aí Fica meio ridículo. fica um culto ao corpo, né? Exatamente. E é uma que coisa bom. que foge Que do que maravilha a que a gente senhora tem essa realmente visão. precisa. É. Não, sabe que eu passei uma fase da minha vida Culto ao corpo, muito bom. no muito meio, digamos assim, ali quando eu tinha 40 anos, há 10 anos atrás, eu não era da igreja, né? Faz Claro. 8 anos que eu me converti. Então, eu passei por essa fase do culto ao corpo. Eu fazia exercício todo dia e era uma coisa bem de vaidade, realmente, para tu ficar com um corpo bom. Sim, perfeito, porque claro. aquela coisa do mundo, sabe? Imposta pelo mundo, assim.
E eu pude viver esse tempo, assim, uns 2 anos de culto ao corpo. Fazia muito exercício, treinava muito, botava bastante peso, assim, e conseguia atingir os objetivos que eu tinha na mente naquela época. Sim, tinha na Hoje mente. já não me interessa mais realmente o que... Quando a gente recebe o Espírito Santo, tudo muda, né, pastor? Claro. E hoje eu vejo, assim, a necessidade, tanto que quando eu me converti, eu parei de trabalhar na área, porque eu achei que Deus não queria mais. Eu só via aquela visão do mundo de academia, de culto ao corpo, de Essa vaidade. era a visão que a senhora tinha Porque... da sua formação, mas só que tem mais coisas. Não, e aí quando eu me converti, eu parei de trabalhar na área, e aí eu comecei a orar para ver o que Deus queria. Olha a minha soberba, pastor, porque eu não perguntei para Deus se Deus queria que eu continuasse. Eu já comecei a perguntar para Deus qual o outro trabalho, Claro. achando Deus não quer. Mas claro, a senhora tinha um desejo bom ali, né? A intenção era A intenção boa. era boa. A intenção era boa, né? Saber o que Deus queria, né? Assim como nós oramos, saber qual a igreja que Deus queria que a gente congregasse em tudo, né? Pedindo a direção de Deus em tudo, porque esse é o certo, aí a gente não erra. E aí demorou um tempo de oração, jejum, passou mais de ano assim, depois Deus falou comigo e Deus falou direto, sabe? Ah, coisa Usou boa. uma profeta assim para falar direto, sabe? E até na época eu estava 3 dias falando direto com Deus. Eu não fiz um retiro, mas eu passei 3 dias. Eu estava fazendo uma coisa e consagração. eu estava falando com Deus. Eu estava fazendo alguma coisa e na mente orando, falando com Deus sobre o meu lado profissional. E aí no 3º dia Deus usou a profeta para me mandar uma mensagem pelo WhatsApp, porque eu não estava em Porto Alegre. E ela me mandou uma mensagem, ela disse: irmã, eu tô aqui orando e eu vou enlouquecer se eu não te mandar essa mensagem. Ah, Deus por E aí ela começou assim: tu está trabalhando na tua área para ajudar pessoas com dor, com problemas na E é coluna. verdade. Pastor, Deus usou a irmã para descrever tudo que eu fazia. Porque é bem o que eu trabalhava, sabe? A correção postural, ajudar as pessoas na sua estrutura física, assim, e voltado ao exercício, mas voltado para a saúde. Claro, claro. E Deus usou ela para descrever, assim, sabe? Para falar direto comigo, assim. E aí eu pude entender que Deus gostaria que eu voltasse de novo. Deus queria que eu voltasse de novo a trabalhar com aquilo. E depois, quando eu voltei a trabalhar, eu pude ver, assim, que toda a minha trajetória, mesmo eu lá no mundo, era Deus já me encaminhando para esse tempo. Para um fim proveitoso. Para né? ajudar o povo de Deus. Isso, pra Porque, esse assim, tempo, o povo de exatamente. Deus tem dificuldade hoje para ir numa academia, porque na época que O ambiente, o ambiente é ruim. horrível. É, o ambiente é terrível. Na época, pastor, lá 29, 30 anos atrás, que foi, na verdade, quando eu comecei a frequentar a academia, antes até de começar a faculdade, nem tinha música na igreja. Na academias. academia, desculpa. É. Nem tinha música na academia. O máximo que existia era um toca-disco. Lembra do toca-disco? Claro. Às vezes eles ligavam lá para dar uma aula e coisa. Depois começou a vir as fitinhas cassete. E era na época das fitas cassete, mas não era aquela coisa tão explorada de colocar música na igreja. Falando da igreja, na academia. Sim, sim, sim. Quando eu parei de trabalhar, antes de me converter, ali já no início da minha conversão, já tu entrava numa academia, aquele tut-tut-tut, é música eletrônica, é jogo de luzes, um ambiente parece uma danceteria, não Sim, tinha... Na é. época que eu treinava lá novinha, quando eu comecei a faculdade, para ir na academia, as pessoas usavam a camiseta mais velha que tinha. Lembra do abrigo? Não, agora Um virou abrigo troço. velho, rasgado, manchado. O pessoal sabia porque ia suar, porque os aparelhos claro, tinham um pouquinho de graxa, às vezes ia se sujar. Hoje as pessoas se produzem para ir se para produ- academia. A muito. mulher se maquia para ir para academia. Então é Elas uma vão coisa com outra intenção. com outra intenção, com outro E umas foco. roupas, pá, sem E comentário, hoje é né? terrível, né? É. Porque naquela época a gente botava um camisetão solto Não. para fazer exercício e ninguém pensava em As pessoas sensualidade. vão com outro propósito para aquele lugar ali. É um né? espírito, né, pastor? uma Hoje a ação do gente inferno. entende uma ação espiritual ali que age naquele culto ao corpo. Então tu tem que mostrar o teu corpo, mostrar como tu tá bem, como tu tá com o corpo perfeito. Mas esse não é o nosso objetivo. E para o povo de Deus, Deus colocou uma trajetória na minha vida
Depois da formação da faculdade, esse pós-graduação que eu fiz, que é na medicina esportiva, o nome é Ciências e Medicina do Esporte, aonde eu pude aprender a trabalhar com exercícios e doença. Então, o diabético, o exercício para o diabético, o cardiopata, o exercício para o cardiopata, a pessoa que tem problema na coluna, desvios na coluna, né? Escoliose, cifose, hiperlordose, são vários desvios. Não, hoje tem exercício até para os olhos. Tem exercício para melhorar a Tem a visão. Tatiana, parece, nem sei se é da igreja aquela mulher. E ela faz isso aí, né? E Tem exercício para muitos melhorar alunos. a visão. É. Sim. E Exercício. eu não tenho um conhecimento assim Sim, claro, profundo nessa área para dizer, mas já ouvi falar de testemunhos que funciona. E eu creio, porque assim, E ativa o nervo, né? isso, o nosso corpo, Deus nos fez para nos exercitarmos, né? Como é que era o homem da caverna? Ele saía para caçar, então ele caminhava, ele corria, ele colhia frutos. Não tinha nem bicicleta. Ele plantava, então o exercício físico, a atividade física estava o dia inteiro na vida do homem. Hoje o homem fica muito na frente de um computador, muito sentado, muito sedentário, isso é ruim. Porque o nosso corpo, quando Deus nos criou, Ele criou o nosso corpo para a gente se exercitar. E na época do pós, assim, a gente estudava, né, tinha ali o conhecimento de vários estudos científicos que eram feitos por Escola Americana de Medicina, enfim, tinha artigos científicos. E tinha um artigo que eu achei muito interessante, que fez uma correlação, um estudo entre o homem sedentário, que não faz nenhum exercício, o homem saudável que se exercita e o fumante que se exercita. Então, o saudável que se exercita, com certeza, ele estava na frente nos testes, nos exames clínicos, ele estava muito bem. Se alimenta bem, faz atividade física, dorme bem, ele estava muito bem de saúde. E comparando o que fazia atividade física, mas fumante, e o totalmente sedentário, o fumante, mesmo sendo fumante, olha, pastor, quanta química ruim tem no cigarro. Até veneno de rato. Tem horrores ali que a gente nem sabe, verdade, né? Venenos e coisas químicas tóxicas, altamente tóxicas. E o fumante, mesmo fumante, mas se exercitando, ele era mais saudável que sedentário. Sim, Então, exercício. olha como o exercício físico é curativo. Ele traz cura. Com certeza. Ele traz muitos benefícios. Ele restaura, né? A nossa igreja é a restauração. O exercício físico, ele faz uma restauração na sua saúde corporal num todo, tanto na parte cardiorrespiratória, na questão da mobilidade das articulações, na questão de tirar processos inflamatórios, dores na coluna, a correção, como é uma coisa que eu trabalho muito, correção postural, de desvios na coluna. Então, a gente olhando a pessoa de frente, ela pode ter um desvio lateral para o lado, isso é uma escoliose. Tem escolioses que são só um C, a coluna é torta só para um lado. Tem escolioses que são um S, tem escolioses que são um C e um S. Então, a coluna está fora do prumo. As vértebras, elas têm que estar uma em cima da outra, mas alinhadas. E a coluna, quando ela está desalinhada, ela faz curvas. Ou aumenta a curvatura natural. Olhando de lado, né, nós temos no pescoço uma curvatura natural. Na região dorsal, outra curvatura. Na região lombar, outra curvatura. Natural. Então, tem um grau natural. Quando essa curvatura está muito aumentada, você está com um desvio na coluna. Então, temos uma... Isso ocasiona o quê? Dores, né? A má até postura. Pra dormir. Então, você olha uma pessoa, você vê a pessoa com o queixo lá projetado, a cabeça para frente, os ombros projetados para frente, o abdômen muito projetado. Aqui atrás da cintura, aquela curvatura excessiva, muito funda. Nas costas, né? Aquela corcunda que a gente chama. Vou tentar falar palavras mais fáceis para o pessoal entender. Claro. Mas são aumentos, por exemplo, a corcunda é uma hipercifose dorsal. Nós temos 7 vértebras cervicais, que é no pescoço. Então, ela vem da base do crânio até a altura dos ombros. São 7 vértebras cervicais.
12. Tem o apêndice tifoide aqui. mais ou Não, menos. não, Um até pouquinho mais abaixo. realmente a altura aqui dos ombros. Então um pouquinho mais pra cima. Atrás, assim, Ok. quando a gente baixa a cabeça, que tem aquela pontinha aqui atrás, aquela é a sétima vértebra ok, cervical. Tá certo. Aí, aqui da altura dos ombros, então, do pescoço, até a altura da cintura é a região dorsal ou torácica. Nós temos 12 vértebras que compõem essa região da coluna. E da cintura em direção ao quadril, ali a bacia, mais 5 vértebras lombares. E elas têm uma curvatura suave, natural. Quando essa curvatura está aumentada, gera esses desvios. Por exemplo, a corcunda, que a gente chama, a gente tem uma cifose natural na região dorsal ou torácica. Quando ela está muito aumentada, os ombros estão lá para frente, a coluna lá para trás, aquele seta grande, a corcunda que a gente chama é uma hipercifose dorsal. Tem a hiperlordose cervical, a hiperlordose lombar. Isso olhando a pessoa de lado, né? Olhando de frente são as escolioses, que pode ter a escoliose cervical, dorsal e lombar também. O desnível de ombros, o desnível pélvico, que é do quadril. Os joelhos, eles teriam que estar numa posição mais retas. A mulher, pelo quadril mais largo, ela tem a tendência a ter os joelhos em X. O joelho dela se aproxima mais um do outro. O homem, ele tem o quadril menor, ou ele tem os joelhos mais retos, ou ele tem os joelhos um pouquinho para fora, que era o jogador aquele que tinha o Garrincha, tinha o joelho bem para fora. O joelho em X da E mulher... ele mesmo nem sentia. Não Daquele significa que a pessoa vai ter dor. Às vezes é uma constituição física, do biotipo da pessoa. Mas quando aquilo ali não é do seu biotipo natural e a musculatura tá desalinhada de um lado, mais forte de um lado, mais fraca de outro, isso vai gerar dor na articulação. Tanto o joelho, quanto o quadril, quanto coluna, ombros, enfim, no tornozelo também. Então, o joelho em X a gente chama de joelho valgo, e o joelho aberto, o Garrincha, que o pastor falou, é o joelho varum. Também é época de 70. Meu e tempo. e eu também sou de 72. E aí, mas isso pode ser melhorado, porque o nosso esqueleto, todos os nossos ossos, eles ficam de pé por causa dos músculos. Os nossos ossos, se a gente tirar a musculatura, cai. Por causa dos músculos, olha só. Desaba. O que nos mantém ereto, o que eu estou mantendo a minha postura aqui, é o meu abdômen, os meus eretores da coluna, toda a musculatura posterior da coluna, o ombro, o trapézio, a minha lombar, tudo está se contraindo aqui, isometricamente, parado, mas está contraindo, para me manter de pé, para te manter de pé. Se a nossa musculatura relaxar, é como um desmaio, a gente cai. É o músculo que nos mantém de pé, não é os ossos. O osso, ele é como um cabide. Ele está ali sustentadinho, mas se tirar o que está segurando ele cai. Então, os nossos músculos, eles são como elásticos. E se um elástico, se nós temos aqui, por exemplo, esse microfone aqui tem uma estrutura aqui, né? E eu tenho um elástico preso na base dele até aqui em cima de um lado e de outro, tá? E se um elástico estiver mais forte, vai puxar esse microfone, vai inclinar para cá. Então, assim é na coluna. Se um lado teu da musculatura está mais contraído... E acontece isso aí. Direto. Hoje em dia, com essa questão Por isso tem que fazer aquilo. O pastor Humberto, lá no curso, tem que fazer aquele exercício de puxar... alongamento. E ver qual é o lado que está mais... Que está mais encurtado, puxar que está mais duro, está mais tenso. Isso aí. Esse é o lado que você tem que alongar mais, para relaxar mais. Então, um desvio na coluna, na postura, no joelho, no ombro... é porque tem uma musculatura que está mais forte, a outra, por consequência, está mais alongada ou mais fraca, e vai puxar aquela articulação para aquele lado. Então, o que a gente faz? A gente, para gerar esse prumo, colocar no prumo, gerar esse alinhamento, a gente alonga, relaxa mais o lado que está mais forte, e fortalece mais o lado que está mais fraco. Para ficar a nível certinho. Porque ela está torta, então esse lado aqui está mais alongado ou mais fraco, esse está mais forte. A gente alonga mais esse aqui e fortalece mais aquele ali para chegar no nível, para chegar no prumo, né? No alinhamento. Interessante isso aí. É um e trabalho... pode trazer
várias consequências de ser desalinhado, né? O desgaste. Nos ossos, como a senhora disse, desgaste. que não dá o equilíbrio. O osso ele não segura. É os nervos. Então tu pode estar meio de lado aqui, os teus ossos vão ficar por dentro, tudo. Imagina um carro que ele levou ali Desalinhado, exatamente. desalinhado, ele vai gastar mais o amortecedor Cobar de um tudo, lado, ele vai... Pneu, tudo. Pneu, tudo. É. É assim, a nossa articulação também, se ela Interessante, estiver desalinhada, ela vai desgastar mais no lado que ela está mais oprimida, mais prensada, mais Incrível. comprimida, entende? Então, isso é importante e às vezes, por essa compressão, gera os processos inflamatórios, que é as ites, tendinites, bursites, né? As dores, e vai gerando desgaste na articulação, que começa com a artrite, que é a inflamação na articulação, e vai da artrite, vai gerando com o tempo uma artrose, que é o desgaste realmente da articulação, tanto a parte cartilaginosa da articulação, quanto até osso, né? Porque daí vai a articulação, ela tem toda uma estrutura articular ali, que ela tá como uma esponjinha, como um amortecedor. Fica bem mais fácil explicar assim, é como um amortecedor. Porque se a gente roçar osso com osso, com o tempo aquilo vai se desgastando, né? Então, então a gente tem que ter uma estrutura ali, uma esponjinha, um amortecedor para não ficar esse osso com osso. E quando tem um desalinhamento e gera uma compressão mais de um lado, a gente, por consequência, vai gastando aquela parte da esponjinha, que é a parte cartilaginosa, a parte dos ligamentos, dos tendões, e ele vai gerando daí todo um desgaste na articulação, que é uma artrose. A artrose já é um processo de desgaste, de degeneração, toda aquela estrutura articular. E a nossa articulação, as nossas articulações, principalmente articulações grandes, ombros, joelhos, ela tem uma cápsula articular ali, e dentro dessa cápsula articular, além dessa estrutura que está ali tendinosa, que está gerando ali um amortecimento, tem líquido também. Tem o líquido sinovial. É um líquido que lubrifica toda a articulação. Entre cada vértebra da coluna, nós temos uma vértebra, outra vértebra, tem um espacinho que tem ali um amortecedorzinho, que é o disco intervertebral. E dentro desse disco também tem uma partezinha líquida, que é uma parte mais gelatinosa. Então, ele tem uma parte fibrosa, uma estrutura fibrosa, ele é como uma esponjinha, um amortecedorzinho, assim, redondinho, que fica entre uma vértebra da coluna e outra. Mas ali no meio ele tem uma parte mais gelatinosa. Temos também nos ombros, temos nos joelhos, esse líquido sinovial que lubrifica as articulações. E quando nós nos exercitamos, nós ajudamos, aumentamos uma pessoa que não é sedentária, que pratica atividade física, ela tem uma produção maior do líquido sinovial. Então a articulação dela está mais lubrificada. Pode ver na estrutura de um carro ou de uma engrenagem que está seca, começa a se desgastar, começa a fazer barulho, uma porta ali, né? A estrutura da porta ali, ela começa a fazer rangidos. Então, quando a gente se exercita, a gente produz mais líquido sinovial, lubrifica mais as articulações. Então, ajuda a tirar os rangidos, os estralos, os barulhinhos, e ajuda a tirar os processos de dor. Tem mais líquido lubrificando, a articulação está mais num processo mais de fortalecimento. Então, tudo isso traz um benefício para a pessoa, para o ser humano. Nós fomos feitos para nos exercitar. É verdade. A senhora trouxe um exemplo muito interessante do carro aí. Eu me lembro uma vez que eu tinha um carro e daí me falaram, tem que fazer manutenção, geometria e balanceamento nesse carro. Eu não fiz. Sim. E daqui a pouco, quando eu vi, assim, não levou muito tempo. Um lado do pneu tava só os arames. Foi assim, gasto mais. Só o arame. Virou um... Aí, olha o prejuízo que eu tive. Esse carro tava com desvio postural. Tava com grande desvio. Aí tive que trocar o pneu todo. Então, quando a pessoa troca os pneus, ele tem que fazer geometria e balanceamento. Sim. Então, imagina um corpo que ele tá lá desalinhado. Desalinhado. Barbaridade. Isso gera dor mais de um lado do corpo. A dor no ciático, quase sempre a pessoa que tem problema no ciático, ela tem aquele lado do corpo ali, que o ciático ele vem
desde do cérebro lá na coluna e se bifurca para membros inferiores, membro inferior direito, membro inferior esquerdo. Então ela tem uma compressão provavelmente daquele lado do corpo onde o ciático dói mais. Até eu vou falar uma coisa para a senhora. A senhora está falando, eu estou pensando aqui, ó, algumas profissões obrigatoriamente tinha que ter cadeiras que ensinassem isso aí. É. Porque, por exemplo, assim, ó, na minha área, por exemplo, eu acho uma falta, não sei agora se eles têm. Por exemplo, a gente estuda sobre anatomia, fisiologia, mas não dessa forma, assim, como a senhora está explicando agora. Sim. E quem é da área da saúde, ele trabalha diretamente com postura. Ele trabalha com postura ali, com o paciente, meu Deus do Está céu. inclinado para frente, muitas vezes de lado, Ih, pegando o paciente, virando, exatamente. aplicando uma medicação, O a que- coluna fica torta. O que tem de gente na área da saúde com problema de coluna, tá, então saímos da área da saúde. E em outras áreas aí... Dentista. Olha a posição que o dentista trabalha. Exatamente. Ele fica inclinado por cima do paciente ali, todo de lado. Muitas vezes ele tem que fazer uma força numa posição errada. Chega uma hora Mecânico. que vai dar pro O mecânico muitas vezes está embaixo do carro, está torto, tendo que fazer É. força ali numa Não, engrenagem do carro. E a coluna ali, se a pessoa... O problema não é fazer força, é como tu tá fazendo força. Isso. E quanto tempo tu permanece por dia naquela posição? Pois é. Porque é aquela posição repetitiva, o Repetido. esforço repetitivo, ele gera uma lesão, a LER, que eles chamam lesão por esforço Isso, repetitivo. é. Na realidade, irmã, praticamente é tudo. Até a Tainê ali. É praticamente tudo que é profissão. Todas as profissões, ela tem algum movimento ou alguma postura exatamente. repetitiva. Exatamente. E aí o que a gente tem que fazer? A gente tem que fazer os exercícios e os alongamentos para compensar isso aí. Vamos pensar. Então, se eu fico um dia inteiro, digamos, numa posição, como num dentista, como nós falamos aqui, que a pessoa vai ficar, com o paciente, vai ficar virando de lado, eu fico muito tempo contraindo esse meu lado aqui, no caso aqui direito do corpo, eu tenho que alongar mais esse lado, inverter a posição. Aí tem os alongamentos específicos, né, para cada musculatura ou para a região do corpo. Mas eu preciso fazer essa compensação. E a tendência do ser humano é forçar um lado. Normalmente o lado dominante, né? Claro. Que a gente tem mais coordenação motora, Claro. coordenação motora fina. É normal, tu força. vai pegar, por exemplo, eu sou direito, né? Eu vou sempre desse lado aqui, Eu vou desse o lado destro, aqui. ele vai mais com o lado direito do corpo. O Sempre. canhoto vai mais com o lado esquerdo. Tu vai pegar um peso tal, né? Aí chega uma hora, notando com a dor na coluna. O meu esposo, ele já aprendeu, assim, uma rotina de alongamentos e ele incorporou na vida dele. Que bom, E né? isso ajuda muito, assim. E ele, pela altura que tem, era Também. barbado, ele tem um problema de coluna. Não, e ele tem, pela altura, a tendência da pessoa mais alta, ela vai jogando os ombros para frente e a cabeça é uma coisa que é automática, assim, já. Então, eu tenho que estar corrigindo, sabe, ele de vez em quando, diz, olha, ajeita a tua postura. E quando a pessoa vai ficando cansada, a musculatura já está cansada, ela não sustenta mais. E aí tu fica numa postura errada por muito mais tempo. E isso também é ruim. E o cansaço que eu queria falar... Sim, claro. Uma coisa que é muito importante, pastor. Eu falei aqui sobre exercício, que o exercício traz cura, traz restauração, né? De saúde. O sono, pastor. Como é importante, o sono é remédio. Olha aí. Então a gente está falando do profissional da área Isso é da uma saúde parte que eu gosto. que fica muito tempo fazendo plantões nos hospitais, Puxa vida. cuidando dos pacientes e dorme pouco. Ele, com certeza, alguns problemas de saúde, até mesmo estresse, fadiga que ele vai ter, fadiga muscular, cansaço físico, é em função Irritabilidade. de irritabilidade, gera uma irritabilidade. Até no lar vira um problema. Pastor, vira. Irmã Rosângela, tem uma pergunta aqui no chat. A irmã Giane Ramos, que é enfermeira, né? Sim. Ela disse Olha, assim, irmã Diane, quando é que ela vai vir aqui, hein? Ontem ela estava na escola de missões, pastor. Pois Estava ali é. assistindo a aula. A irmã Giane Ramos colocou aqui. Irmã Rosângela, tenho dores nas pernas do joelho para baixo. Será que tem a ver com a postura e muita dor nos meus pés? Às vezes parece que estão em brasa. Sim.
Ela mas diz eu que acho trabalha da profissão 12 também. horas à Ah. noite. É. Profissão? Eu creio. E tem que- outra pergunta aqui, vou fazer as duas perguntas e depois a Tá. irmã responde tudo junto. Ela disse assim, a irmã Beatriz Espíndola, ela diz, esclerose da articulação sacroilíaca esquerda, coxas profundas. O que significa? Esclerose Mas da aí tem- articulação sacroilíaca esquerda. Eu vou falar porque eu já repeti aqui. Articulação sacroilíaca esquerda é a articulação do quadril, ali da bacia com o quadril do lado esquerdo dela, né? E uma esclerose eu creio que tem mais coisas aí. Mas a esclerose, como a gente pode já saber, no caso do processo de envelhecimento, uma esclerose é algo que já está envelhecido. Então, tem com certeza algum desgaste aí, algum processo degenerativo. E a sacroilíaca é a articulação da coxa com a bacia, com o quadril, do lado esquerdo. Então, tem algum processo de degeneração do quadril esquerdo dela. A articulação coxo-femoral é a mesma coisa. A da irmã Giane. Essa dor da irmã Giane provavelmente é circulatória. Não é dela ficar muito tempo em pé. O próprio horário que ela faz de trabalho é à noite, plantão noturno, irmã Tainé, que ela colocou. Noturno, aham. Mas Então, deixa o corpo eu já Porque ela aproveitar. estava cansado. assistindo a aula sem ter dormido, não tinha Deixa eu dormido falar uma ainda. coisinha pra senhora. Hã? Ó, Ela assistiu a aula de missões ontem sem ter dormido. Sim. deixa eu falar uma coisa pra senhora. Acontecia algumas vezes com alguns colegas, comigo aconteceu também. De tanto tu ficar de pé, a parte de baixo, assim, a da carne, parece que descolava. Sim. Literalmente, assim, ó. Sim. Só que a gente botava compressa dentro dos sapatos. Sim. Compressa, assim, outros colegas também, de tanta dor. Tanto tempo com o peso do corpo em cima, né? É uma coisa E impressionante. pode ver que a É irmã horrível. Giane, ela tem uma sensação de queimação, de calor. É a parte, o retorno venoso, né? Ela tem que colocar os pés para cima, a caminhada, exercícios que estimulam a circulação sanguínea para ela seria maravilhoso. Ela precisa dormir depois desses plantões, descansar, restaurar, recuperar o corpo e fazer uma caminhada. 15 minutos, 20 minutos, no máximo 30 minutos. Muito já bom tá que a senhora falou. maravilhoso. Muito bom que a senhora falou. Assim, ó, eu sempre bato numa tecla aqui, ó, que as pessoas dizem, não, agora sim, agora eu vou começar. Aí eles acham que tem que correr 5 quilômetros. Não vai conseguir, meu irmão. A gente tem sempre que pensar uma coisa. Vá 5 minutos. Uma mudança 10 minutos. é como se a gente fosse subir de um andar para o outro. A gente está aqui no Isso. térreo, nós vamos para o primeiro andar, tá? Como é que a gente vai subir? A gente vai subir com o auxílio de uma escada. E como é que a gente sobe a escada? Um degrau, depois o É segundo no degrau. passo do gado, como Isso. disse Então, lá uma o Jacó. pessoa que está sedentária, sem fazer nada, ela não tem que começar a 1000 por hora. Não pode, Ela- ele não vai conseguir. Até porque assim, ó, faz isso num dia, no outro dia tá louco de dor. Não se mexe. Não se mexe. É. Então, e não é saudável. Não é saudável. Não é saudável tu Isso tá aí. num processo aqui num patamar e de repente tu querer ir para outro patamar rápido, Não o teu tem- corpo não ele tem vai noção. sentir aquilo ali como uma grande agressão e não como um benefício. Exatamente. Então nós Puxa, temos muito que bom. fazer um processo de adaptação, Tem que Isso- mudar a mente, né? mudar Também, a mente. também. Isso, mudar a mente. Mas Sabe que depois que eu descobri que eu tenho esse problema, que eu sou celíaca, né? Eu tive que mudar a minha mente. Isso. Mudar a maneira o de ver quê? as coisas. Celíaca É celíaca, ela tem Intolerância intolerância ao glúten. ao glúten. O glúten está presente na farinha de trigo. Sim. E aí o celíaco, ele tem vários, né? A irmã Tainê vai poder falar melhor que eu agora, porque ela vai com certeza Misericórdia. cada vez mais estudar, ler sobre isso, né? Mas ele gera vários processos Inflamatórios no corpo. inflamatórios e Terrível. doença É que assim, autoimune. as pessoas acham, não dá nada. Bem capaz. E eles insistem naquilo ali. Eles insistem em fazer, em manter hábitos errados, porque gosta. É. Porque como, gosta. é Pô. como o diabético insistir em comer coisas com açúcar. Ele vai vai dar problema. Ele vai, o nosso corpo é como um cartão de crédito. A gente vai usando o cartão, mas chega uma hora que ele manda a A fatura. fatura.
A fatura vem. A fatura e é vem. assim, no início, no meio da nossa vida, nós estamos com saúde, mas se tu não cuidar, e pastor, quanto mais nós somos o templo do Espírito Santo. Nós temos obrigação de cuidar desse templo. Esse templo é do Senhor. E uma outra coisa, irmã, uma pessoa que ele não está bem fisicamente, ele vai ter dificuldade para orar. Com certeza. Ele vai ter dificuldade para jejuar. Ele vai ter dificuldade de ficar de joelho bastante tempo. Não consegue, tem dor no joelho, dor na coluna, dor no pescoço, dor de cabeça. Ele ali é Sabe que eu até, Deus é minha testemunha, eu sempre pensei assim em relação até estar bem fisicamente, pensando exatamente nisso. Exatamente nisso, assim, ó. Bom, porque se eu estiver bem assim fisicamente, vai ser muito melhor para mim até pregar, orar, buscar a Deus, jejuar. Vamos pensar como Pode ter certeza. como um exército, pastor. Se eu pegar um soldado que ele está cansado e ele não vai conseguir participar da guerra, lutar naquela guerra com um desempenho tão bom quanto tu pega um soldado que está forte, treinado, descansado. Quando nós oramos, a oração é uma guerra no mundo espiritual. É uma batalha no mundo espiritual. Então, se você já está cheio de dor, cansado, com várias doenças degenerativas, não só como nós estamos falando do sistema osteoarticular, músculos, articulações, ossos, mas doenças no teu organismo como um todo, como nós falamos, doença cardíaca, doença no sangue, doença no fígado, nos intestinos, enfim. Tu está doente, tu não vai ter o mesmo desempenho daquele soldado que está treinado, não consegue, saudável. não tem como. Então, tudo que o inimigo quer e que o inimigo, o mundo jaz no maligno. E o que o mundo impulsiona? Impulsiona para tudo que vai te fazer mal, porque tu estando doente, tu está mais fraco, tu não vai guerrear tanto no mundo espiritual, tu não vai avançar contra o inimigo. Então, tu já entra numa guerra já derrotado. Irmã, eu vejo que a senhora tem uma linguagem muito boa, assim, bem esclarecedora. Ela apresenta um dos programas Restaura a Mulher, pastor, de não quarta-feira. sabia. Eu gosto de também trazer exemplos assim, vou usar uma linguagem chão, assim, que as pessoas entendam. Então, assim, ó, vamos supor que a maioria tem um sobrepeso. Sim. A maioria tem. Sim. Então, assim, ó, e tu vai ver, tu tá acima do peso, isso é normal. 20 quilos, 30 quilos, 40 quilos. Tá, mas aí a pessoa parece que não sente, porque ele tá espalhado. Tá espalhado. Quanto é que tá um saco de cimento? Um saco de cimento tem saco de cimento de 25 quilos, Isso. 40 quilos, 50 quilos. Agora tu imagina. Bota em cima. Exatamente. Tu com um saco de cimento de joelho dobrado. Sim. Exatamente isso. Tu tá com um saco de cimento levando, subindo no ônibus, sentando com aquele saco de cimento espalhado em todo o teu corpo. Eu te pergunto pra ti, isso não vai mexer nas tuas articulações? Vai. Nas tuas juntas? Imagina tu descendo uma escada. A pressão articular, imagina. Descendo o teu joelho ali, ó. 50 quilos. Ou 30 quilos. Tu levando aqui, ó. Aonde tu vai? Batendo ali, ó, nas tuas pernas, Tem uma pergunta aqui, ó. Aí, só um pouquinho. Aí tu dobra o teu joelho ali, todo aquele peso em cima de ti ali. É uma loucura. É mais ou menos isso, né? Eu sei que eu tenho uns exemplos assim. Não, mas eu procuro falar. Eu falo para pessoas entender. Que o pastor falou da linguagem, eu procuro falar numa linguagem que as pessoas que estão nos escutando ou vão nos escutar entendam. Claro. Porque não adianta eu vir aqui com termos, né? Como a bonito. Pergunta ali, né? Osteoarticular. Mas eu tenho que falar uma coisa que a pessoa entenda, que a pessoa né? entenda. A articulação levar a pessoa a quadril com a a gente tem que ir pro campo da pessoa. Isso, porque não senão adianta não vai entender. E o que o pastor estava comentando, eu tenho uma concunhada que ela ficou por uns anos da vida dela com sobrepeso grande. Ela 1,60m, 1,59m, e ela estava com 110 quilos. Ela estava muito acima do peso. Bastante. E ela... Agora, irmã, olha quanto... Imagina, 1,60m. Ela deveria... Olha só, irmã, olha que loucura. Eu nem conheço, não tô nem criticando essa pessoa. Ó, mas só para vocês entenderem. 1,60m, vamos pegar 1,60m.
Ela estava com 100 e poucos quilos. Isso. Ela estava com o dobro de peso que ela deveria ter. Quase. Quase o dobro de peso. Essa estava com um saco de cimento mesmo. Tava com mais de um saco de cimento. Bota E louco. o que aconteceu? Ela tinha, na época, pressão alta, começou Não a dar problemas tem de pressão. Como não dá problema numa Problemas pessoa assim? Não tem como. circulatórios nas pernas. E ela estava com muita dor Varize. na Ih. coluna e nos joelhos. E ela chegou a um ponto da vida dela, quando começou a dar esse processo de pressão alta, que eu acho que realmente foi a tomada, o start, para ela né? ver, É. sabe, tá errado. Ela fez toda uma reeducação alimentar e naturalmente, sem cirurgia, nada, ela começou a caminhar, eu sou diminuir a a favor. alimentação. Eu sou a favor disso aí também. Trocou a alimentação e começou a caminhar todos os dias. Ela 100%. começou a emagrecer de uma maneira natural. Natural. Ela emagreceu. Saudável. Foi emagrecendo Não, primeiro. não adianta querer correr. Calma. Tu levou 10 anos pra chegar nesse peso. É verdade. Agora tu quer terminar em... Tu quer baixar em ou 3, fazer 4 meses. Não vai conseguir, meu Ou irmão. querer fazer uma restrição alimentar exagerada. Maluca, aí fica Vai lá com os ficar olhos doente. no fundo, doente. Também não. É E com cãibra. Ela Ih, conseguiu, pastor, emagrecer. Olha só. Acho que no final ela foi quase 50 quilos, porque não foi tanto porque ela começou depois a fazer musculação e ela trocou sim, o mas peso tudo de bem. gordura. Mas ela, Mas hoje tudo bem. ela tem um corpo normal, como ela deveria ter ali com 60, Não fez 60 e poucos cirurgia. quilos. Foi difícil. Imagina a loucura que foi. É difícil. É muito irmãos, é muito difícil. Mas ela levou também, ela Percebe? fez a escada. Ela levou um tempo para emagrecer. Ela É não o que eu emagreceu muito rápido. Mas Tem eu uma penso. pergunta do Ela é pastor uma Carlos pessoa Aníbal saúde. aqui do irmão Carlos Aníbal aqui no chat. Faço um bico de aplicativo e às vezes fico de 7 a 9 horas sentado no carro e tenho dores na lombar e nos pés. Qual a atividade física para quem trabalha com aplicativo? Na verdade, não só com o aplicativo, assim, para todo mundo. Uma caminhada ali 15, 20 minutos, no máximo meia hora. É muito bom para trabalhar com todo o sistema circulatório, né? Aumentar a resistência cardiopulmonar. A gente tem todas as terminações dos nossos nervos, tem nas mãos e nos pés. Então, quando a gente coloca o pé no chão e faz aquele movimento da caminhada, nós estamos fazendo uma automassagem, uma drenagem linfática. Toda essa questão da circulação sanguínea, do aumento da ventilação, porque é um exercício aeróbico, ele vai aumentando a frequência cardíaca, o coração começa a bater mais, tu começa a respirar mais, encher o pulmão de ar, né, esvaziar o pulmão, tu começa a usar o oxigênio para auxiliar na produção de energia para aquele movimento, no caso o movimento da caminhada. Ele vai isso tudo gera um processo de autolimpeza, de regeneração, de restauração. Sim. Então, uma caminhada, exercícios de alongamento, que são movimentos, posições estáticas, por exemplo, aqui, para todo mundo ver, para entender, um alongamento para o meu pescoço, para a lateral, eu puxo para o lado e fico ali 15, 20, 30 segundos, eu estou alongando toda essa lateral do meu pescoço até em direção ao ombro. Isso é uma posição estática, você fica aquele tempo parado, mas ele tira a tensão daquela musculatura que você está alongando. No caso dele, né, como ele deve ficar muito tempo ali com os ombros para frente, dirigindo, às vezes é um carro que não é automático, tem que ficar fazendo força com o braço direito para fazer marcha, então ele precisa alongar ombros, alongar as costas, alongar os braços, alongar pescoço. Uma caminhada leve. A corrida, ela é maravilhosa, mas para quem tem resistência para isso. Então, nunca uma pessoa sedentária ou que passa muito tempo assim sentado deve já ir direto para uma corrida. Bicicleta é um exercício maravilhoso que estimula a circulação Uma coisa, sanguínea. que eu noto assim, ó, as pessoas, eles por já estar num nível, aí querem que os outros entrem. Naquele Mas no nível deles, poxa, Não. tu não tá ajudando. Não. Tu tá A gente tem que respeitar. Exatamente. Então a pessoa acha que a pessoa vai entrar no mesmo nível que ele já tá. E não é só questão de nível. Tá desestimulando a pessoa. Isso aí é em tudo na vida, irmão, em tudo. Então a pessoa quer que a pessoa já entre no mesmo nível dele. Então ele não tá pensando no outro, ele tá pensando nele.
Que a pessoa acompanha, que É seja, uma competição. seja um parceiro dele. Mas não vai dar certo. Se tu quer ajudar, entra no nível. Tenta trazer a pessoa, mas muito lento. Respeitar o biotipo Até da isso pessoa. aí também, até espiritualmente. As pessoas querem ganhar as pessoas para Jesus, mas já quer que o camarada já seja espiritual, já começam a apontar defeito. Tu tem que parar de fazer isso. É verdade. Meu irmão, tu vai mandar a pessoa embora. É. Ninguém A aguenta gente isso tem aí. que respeitar o nível do outro. O nível da Com pessoa. relação ao tia. exercício, respeitar também o biotipo do outro. É. Então, tem pessoas que têm um biotipo diferente. Então, tem pessoas que têm uma resistência ou mais força, mais resistência para uma região do corpo, nas pernas. O outro tem mais força, mais resistência nos braços. Então, a gente também tem que respeitar isso, né? Cada ser é um indivíduo único. Isso, E a é. gente tem que respeitar o próximo. Eu vou e falar uma entender. coisa para a senhora. Eu olhando para trás, assim, eu vejo as pessoas que Deus, não sei como é que foi que vocês vieram para a igreja, né? Mas assim, ó, as pessoas que Deus usou, mas foi bem certinho. É o tipo de personalidade que eu precisava. Um irmão, foi o irmão Glênio, né? Eu até me emociono falar isso aí. Foi uma pessoa calma, uma pessoa assim, paciente, sabe? Não ficava com aquelas contrariedades. Não, sabe? Eu fazia um monte de perguntas, sempre calmo. E depois Deus usou o irmão Lauro também. O mesmo estilo. Eles foram didáticos. E o pastor Humberto, a irmã Maria. A irmã Maria nunca me fez crítica severa, mas me ensinou. Amém. Muito, 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 muito. É bom, né, pastor, quando as pessoas ensinam a gente sem ficar criticando severamente. Sem ficar né? criticando, Isso é mas tão eu já não tenho esse maravilhoso, dom, né? pastor? Eu já sou meio diferente. Irmã Rosângela. Então, mas deixa eu só terminar rapidinho. Desculpa. É que eu tinha que aproveitar esse gancho. Não podia deixar Não, passar esse em branco, gancho aí. né? É Então, único. assim, ó, muito único. então foram 4 pessoas que Deus usou na minha vida, que eu tenho certeza que se fosse uma pessoa com a minha personalidade para me ganhar para Jesus, eu acho que não ia dar certo. Não ia dar né? certo. Mas assim, ó, essas pessoas tiveram paciência, tiveram graça, né? E foram me instruindo. Foram Hoje usadas. o pastor Humberto, o estilo dele com a minha pessoa é bem diferente. Bem diferente. Hoje ele já me dá cacetada, né? Mas só que ele conseguiu estruturar-me de uma forma que hoje ele pode fazer isso aí. Sim, com Mas certeza. na época, se fosse fazer aquilo ali, eu acho que eu não ia aceitar. Essas pessoas souberam respeitar a sua individualidade e o seu nível, digamos. Vamos não, falar por nível, né? Eu tava todo arrebentado. Você é um nível iniciante. todo Assim destruído. também, assim também é com o exercício. Tem pessoas que são nível iniciante. É. E eu não posso querer já colocar ela em exercícios avançados para uma pessoa que é um nível iniciante. Eu eu viajei sábado o dia inteiro e ontem o dia todo, cheguei bem cansado mesmo, um dia inteiro mesmo, sabe? Bom, e eu estava conversando com uma irmã que eu conheci esse final de semana, e essa irmã, ela há anos na igreja, numa determinada igreja, não era a nossa igreja, Sim. e ela perdeu o marido dela, mas uma vovó cheia do Espírito Santo. E os irmãos testemunham, mulher de muita oração. Só que naquele período ela ficou bem sensível. Sim. E uma determinada igreja, aliás, uma igreja boa até, não é a nossa, acompanharam ela nesse período de perda, né? Que ela perdeu ali o seu marido, né? E o pessoal da igreja dela, na realidade, não. Onde é que ela está hoje? Está congregando nessa igreja. E está uma bênção, servindo a Deus, Sim. né? Então, assim, irmão, se a gente não respeitar a individualidade da pessoa e querer atropelar, pá, é muito ruim, né? Pastor, nós temos 6 minutos apenas. O irmão Jorge Wolff colocou aqui no chat. Colocou no chat, não, ele mandou uma mensagem dizendo que tínhamos que lhe perguntar, né, irmã Rosângela, como é que faz para quem quer ter aulas online com a irmã Rosângela? Ah, sim, como é que faz? Pode falar comigo. O irmão Jorge Wolff, a sua esposa Daniela, eles fazem aula comigo. São alunos exemplares, né? A gente não pode deixar de perder a oportunidade de elogiar a quem merece, né, pastor? Eles são disciplinados, são pontuais, são um exemplo de alunos. E eles estão muito bem condicionados, né? Começou primeiro a irmã Daniela, depois o irmão
Jorge também. E é só entrar em contato comigo. Eu não sei, irmã Tainê, se colocaria Pode? Não o tem meu problema. telefone. Pode ou falar que eu coloco aqui no... O pessoal entra em contato pelo número que está na tela aí, o WhatsApp do estúdio, né? 98164 981-64-1249 é o Isso. telefone do estúdio. Mas a senhora Isso. está sempre nos cultos aqui, né, irmã? Tô sempre na A senhora tá igreja. certa. E, nas e terças outra à coisa, noite, o na marido dela é... quarta, Desculpa, pode falar. nas terças à noite, na quarta, nos sábados. Agora eu tô tendo umas aulas sábado de manhã, não tô conseguindo vir no sábado de manhã. Ok. Mas sábado à tarde, ou só entrar em contato comigo. E outra a gente coisa, se por conversa. acaso não achar ela, ele é meio alemão, né? Com todo respeito, irmão, né? É fácil de achar. O alemão é mais só altão olhar que tiver aí O alemão que eu vou estar do lado. Tô brincando. Mas ele tá acostumado e é alto mesmo, né? E nosso filho também já é alto. Ah, a senhora tem um menino? É um menino de 14, vai fazer 15. Mas agora 14 em vai abril. ser grandalhão. Tem 1,90 m que nem o pai. Meu Deus. Também. Ainda bem que não... Né? 1,90 m? Puxou o pai, que daí ele já nunca brigou comigo pra dizer tu me, né? Já puxou Não, o pai, tá bom. Coisas altas do armário com eles. É com eles. Lá em casa é uma benção. Quando eu preciso, eu só peço pro Pra filho. trocar uma lâmpada Pega não precisa aqui pra de... mãe. Não precisa de escada. Não precisa de escada. Tem mais alguma pergunta, irmã Tainé? Deixa eu dar uma olhadinha aqui. E a Aí gente... quem quiser falar com a irmã pode entrar em contato com o WhatsApp do estúdio e aí Pode a gente ser. passa o contato Com da irmã, certeza. né? Pra Isso. ter uma... Entra em contato então com o WhatsApp do filtro, estúdio né? e aí eu depois passa o meu contato. Aqui perguntas nós não temos mais. Amém. Mas Não. temos 4 minutos, pastor. Já Pois vai Ah, é, encerrar o amém. deixa eu programa. falar uma coisa aqui. Glória a Deus. Normalmente eu inicio a entrevista, na verdade, procurando conhecer a pessoa, né? E nós fomos tão privilegiados nesta programação que a gente conheceu rapidamente, mas tem muita coisa ainda para extrair aqui da irmã. Tem Muita bastante coisa para falar. coisa aí. Ela é muito boa para falar. Meu Deus do céu, fiquei encantado, abençoado por Deus, por ter esta oportunidade de conhecer, mas eu só ouvia falar, né? A outra vez que eu tive aqui foi com a irmã Márcia, mas o pastor não estava. Vai, imagina ela e a Márcia. A É muito boa, eu a gosto da Márcia, Márcia. eu já dei umas dicas para ela na questão dos exercícios e ela também na alimentação. Porque é os pilares da saúde, né, pastor? Muito bom. Como eu falei, o exercício para restaurar, regenerar, o sono, que é um restaurador muito grande, é um remédio, e uma alimentação equilibrada. Deixa eu falar uma coisa para os irmãos. Eu perdi a oportunidade de conhecer a irmã quando nós tivemos a escola dos obreiros. Ela foi lá nos primeiros dias e eu não estava, porque me deu Covid. A gente não se conhecia. A irmã Giane também fez a pergunta. Ah. Nessa última escola de missões, a intensiva, eu também fui um dia lá, daí ensinei alongamentos, tirei dúvidas. Conversei, na né, escola. com os alunos da escola também. Muito E agora já teve a segunda escola de obreiros, né? E o Agora já começou. e A o senhora não chegou aí pastor Humberto pediu, daí no primeiro dia eu fui também. Aí. Fiquei uma manhã lá com eles, tirando dúvidas, Que né? bom, irmã. Tem pessoas que têm dúvidas gerais, tem pessoas que têm dúvidas específicas Que sobre bom. o seu caso, né? Dentro do que eu consigo naquele tempo ali passar, porque tem coisas que são muito individualizadas, aí tem que fazer um Não, estudo mas profundo. pra- as suas respostas são bem esclarecedoras. Eu fiquei muito grato a Deus. Gostaria muito que a senhora voltasse em nossa Amém. programação, com certeza. Amém. A irmã Márcia, ela sabe, né? Que ela já faz parte da nossa programação. Eu entrei em contato com ela esses dias e eu digo, e aí, minha irmã, onde é que tu anda? Daí parece que ela tá fazendo estágio. Tá Chega, no ela tá final. correndo aí. Final da formação em nutrição, aí ela tá correndo bastante. Ela é bem aplicada, assim, estudiosa, né? É. Então eu gosto muito mesmo que ela esteja aqui. Agora, mais a irmã, agora fechou, né? Para tirar dúvidas, para Nós poder estamos bem. ajudar até onde eu sei. A gente não sabe tudo, né, pastor? Nós não tem- somos perfeitos, mas muita coisa assim a gente pode ensinar do que a gente já aprendeu, do que Deus nos proporcionou a aprender. Irmã Tainê, o pessoal tem que dar o like aí, né? Se inscrever. Mas eu já entrei aqui também e já dei meu like aqui. Eu tava procurando. 68, estamos com 67 likes e 77 pontos conectados. Bom, nós vamos fazer o seguinte, ó. Vamos ver se a gente consegue
trazer uma Rosângela, né? Isso. Rosângela num tempo mais curto aí, né? O Amém. quanto antes, vamos ver se ela vem aqui. Talvez até a semana que vem, por que não, né? Semana que vem eu vou estar mais livre. Já vou falar com a irmã Franciele, então. Essa semana eu tô com um compromisso sério. Olha por mim, irmão. Um compromisso muito sério, tem que pregar num trabalho grande. Eu tô bem assustado. Mas na outra semana eu tô mais livre. Que Deus lhe use em nome de Ai, irmã, Jesus. pelo amor de Deus, é um trabalho em Novo Hamburgo. Só em falar isso aí dá vontade de chorar. É um trabalho grande lá. Então eu tô meio apavorado. Eu vou ter que me atirar num canto aí, dobrar o joelho e pedir Buscar o misericórdia. Senhor, buscar e acharei. Certo? Deu aí, irmã? Irmã Sim, Tainê. pastor, já está ultrapassando o horário. Obrigado, irmã Tainê. Obrigado, irmã Rosângela, por ter Amém. vindo aqui. Deus abençoe a todos, então. Fiquem aí, Heróis da Fé. Tá chegando. Paz, senhor.